Imagine encontrar algo brilhando no escuro. Um azul intenso, quase hipnotizante. Algo que parece bonito, raro, até mágico. Agora imagine descobrir, tarde demais, que esse brilho escondia algo invisível, silencioso e extremamente mortal. Em 1987, na cidade de Goiânia, uma sequência de acontecimentos transformou um simples objeto abandonado em uma das maiores tragédias radioativas da história do Brasil. Tudo começou em um lugar esquecido. No centro da cidade, existia um prédio que já não recebia visitas há anos. Era o antigo Instituto Goiano de Radioterapia, um espaço que um dia foi usado para salvar vidas, mas que acabou sendo deixado para trás, sem segurança, sem vigilância e, pior, sem o devido cuidado com o que ainda permanecia lá dentro. Com o passar do tempo, o prédio foi sendo tomado pelo abandono. Paredes desgastadas, janelas quebradas, equipamentos cobertos por poeira, como se o tempo tivesse simplesmente parado naquele lugar. Mas havia algo ali, algo que não deveria ter sido esquecido. Entre os equipamentos antigos existia uma máquina de radioterapia, grande e pesada, aparentemente sem valor para quem não entendia sua função. Mas dentro dela havia uma cápsula metálica, pequena, discreta e extremamente perigosa. O problema é que ninguém avisou isso. Sem qualquer tipo de proteção ou sinalização adequada, o local acabou chamando a atenção de pessoas que buscavam apenas uma oportunidade de ganhar dinheiro. Catadores de sucata viam naquele prédio uma chance, algo que pudesse ser retirado, desmontado e vendido. E foi exatamente isso que aconteceu. Em um determinado dia, 2 homens decidiram entrar no prédio abandonado. Eles não estavam procurando perigo, não estavam tentando causar nada. Eles só queriam encontrar algo que pudesse ser aproveitado. Ao explorarem o local, em meio ao silêncio e à escuridão, eles encontram a máquina. Pesada, diferente, mas com partes que poderiam ter algum valor. Sem saber exatamente o que estavam fazendo, eles começam a desmontar o equipamento, peça por peça, forçando, quebrando, tentando extrair algo útil dali, até que chegam a uma parte incomum. Uma cápsula, fechada, resistente, com uma aparência diferente de tudo que já tinham visto antes. Naquele momento, aquilo parecia apenas mais um objeto, mas na verdade, era o início de algo que mudaria tudo. Ninguém fazia ideia do que estava por vir, porque o perigo real ainda nem tinha começado a aparecer. A curiosidade falou mais alto. Sem saber o real perigo que estavam carregando, os 2 homens decidiram levar a cápsula embora. Ela era pesada, difícil de abrir, mas parecia ter algo de valor ali dentro. Já em casa, começam a tentar desmontar a peça. Usam ferramentas simples, martelos, objetos improvisados. Batem, forçam, insistem. Nada parecia funcionar. A cápsula era resistente, como se tivesse sido feita exatamente para não ser aberta. Mas eles não desistem. O tempo passa e a cada tentativa, a estrutura começa a ceder. Até que em um momento, algo finalmente acontece. A cápsula se rompe. E foi aí que tudo começou a sair do controle. De dentro da estrutura metálica, surge um material completamente inesperado. Um pó, mas não era um pó comum. Era algo que brilhava. Um azul intenso, vibrante, visível até mesmo no escuro. Algo que não parecia perigoso. Na verdade, parecia fascinante, quase bonito demais para ser ignorado. Aquele brilho chamava a atenção de forma imediata. Era diferente de tudo que eles já tinham visto. E foi exatamente isso que fez com que o perigo começasse a se espalhar. Sem entender o que estavam lidando, eles começam a manipular o material. Tocam, observam, aproximam o rosto, curiosos, intrigados, e logo outras pessoas também ficam sabendo. Amigos, vizinhos, familiares, a notícia se espalha rápido. Tem uma coisa estranha que brilha no escuro. E isso foi o suficiente. As pessoas começam a aparecer, uma por uma, todas querendo ver de perto. Algumas apenas observam, outras não resistem e tocam. Pequenas quantidades começam a ser retiradas, como se aquilo fosse algo raro, valioso, algo especial. Mas ninguém imaginava o que estava acontecendo de verdade, porque enquanto aquele brilho encantava, algo invisível começava a agir. Sem cheiro, sem aviso, sem qualquer sinal imediato de perigo. A radiação começava a se espalhar, silenciosamente.
Pelas mãos, pelas roupas, pelos objetos, pelas casas. Cada pessoa que tinha contato levava um pouco daquele material consigo. E assim, sem perceber, a contaminação saía de um único ponto e começava a atingir toda uma comunidade. O mais assustador é que naquele momento, no início, nada parecia fora do normal. Mas pouco tempo depois, os primeiros sinais começaram a surgir. Náuseas, tonturas, vômitos constantes. Algumas pessoas começaram a apresentar queimaduras na pele. Feridas que surgiam sem explicação, como se algo estivesse destruindo o corpo de dentro para fora. Mas ninguém entendia. Os sintomas eram estranhos, confusos e completamente fora do comum. Alguns acreditavam ser uma doença qualquer, outros pensavam em intoxicação alimentar. Mas a verdade era muito mais grave. Entre todas as histórias, uma se tornaria símbolo dessa tragédia. Adileide das Neves Ferreira, uma menina de apenas 6 anos. Curiosa, inocente, como qualquer criança, ela ficou encantada com o brilho azul, aquele mesmo que havia chamado a atenção de todos. Sem entender o perigo, teve contato direto com o material e, em um momento, acabou ingerindo parte da substância. Com o passar dos dias, seu estado de saúde piorou rapidamente. Seu corpo frágil não conseguiu resistir aos efeitos da radiação. A história da menina chocou o país inteiro. Mas enquanto isso, o problema só aumentava. Mais pessoas começavam a adoecer, mais casos surgiam, e ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo. Até que algo muda. Desconfiada, uma mulher decide levar parte daquele material até um posto de saúde. Era uma atitude simples, mas que mudaria tudo. Quando os profissionais analisam o objeto, o ambiente muda completamente. O silêncio toma conta. Olhares preocupados, expressões tensas, porque naquele momento eles entendem. Aquilo não era comum. Era radioatividade. Era o Ciu-137 e já estava espalhado. A partir dali, Goiânia entra em estado de alerta. Áreas são isoladas, equipes especializadas são acionadas. Pessoas começam a ser examinadas uma por uma. Casas inteiras são interditadas. Objetos são recolhidos como lixo nuclear. E tudo que teve contato com o material passa a ser tratado como risco. O que antes era curiosidade, agora era medo. Um medo invisível, difícil de entender, mas impossível de ignorar. O saldo foi devastador. Mortes, centenas de pessoas contaminadas e uma cidade inteira marcada por um dos acidentes mais graves da história. Mas talvez o mais assustador de tudo é como isso começou. Sem explosões, sem avisos, sem qualquer sinal evidente de perigo. Apenas um objeto abandonado e a falta de informação. O caso do acidente com o Ciu-137 em Goiânia deixou uma lição que nunca deve ser esquecida. Nem todo perigo pode ser visto. E às vezes, aquilo que parece inofensivo é exatamente o que mais pode destruir.